Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Neste dia de São Gregório Magno, que é juntamente com Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho, um dos 4 grandes doutores do Ocidente, a Igreja nos oferece como primeira leitura um trecho da primeira carta aos Coríntios, em que São Paulo, de maneira irônica, diz que os coríntios, vaidosos como são, já estão sentados no reino dos céus com toda a sua riqueza, sem necessidade dos apóstolos. Vós estáis saciados, vós vos enriquecestes, já começastes a reinar. Mas por que essa vaidade? O que tens que não recebeste? Mas se tudo que tens recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido? O orgulho é uma insensatez, e os coríntios comportam-se como insensatos. Eles estão se vangloriando, ao passo que os apóstolos estão sendo humilhados, condenados à morte, colocados em último lugar como um espetáculo para o mundo. Os apóstolos são tolos, são fracos, são tratados com desprezo, sofrem, enquanto os coríntios se consideram sábios, estimados, fortes. Os apóstolos são como o lixo do mundo, a escória do universo. Mas aquilo que é fraqueza para os homens é força para Deus. Aquilo que o mundo despreza, Deus eleva e glorifica. E os coríntios ainda não entenderam isso. Infelizmente, não aprenderam a sabedoria da cruz. Ainda não são capazes de tomar alimento sólido, mas apenas leite. São carnais, não são espirituais. Mas São Paulo não quer humilhá-los. Por isso ele diz: eu vos escrevo não com a intenção de vos envergonhar, mas para vos admoestar como meus filhos queridos. Ele fala como pai. Fui eu que, pelo anúncio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. São Paulo é o fundador da comunidade de Corinto e ele tem um amor paterno por aqueles a quem ele corrige neste momento. O santo que celebramos hoje, São Gregório, teve um amor paterno pela Igreja. Obrigado a aceitar o cargo de Papa, ele sofria por não poder conciliar o seu desejo imenso de recolhimento, de contemplação, com as necessidades da Igreja, porque ele era obrigado a cuidar de questões seculares, de conversar com pessoas que não tinham a mesma espiritualidade dele e se entregavam a assuntos ociosos. Mas apesar de tanta dificuldade em conciliar o recolhimento que ele tinha antigamente no mosteiro com agora o cuidado pastoral, ele se confiava à misericórdia de Deus. Reformou a liturgia, organizou o canto sacro que leva o seu nome, canto gregoriano. Foi de fato um grande papa e daí recebeu o apelido de Magno, São Gregório Magno. O Evangelho traz um episódio em que os discípulos de Jesus, passando por uma plantação de trigo, arrancam espigas e comem o trigo depois de debulhar as espigas com as mãos. Isto era legítimo fazer. Era lícito, passando por uma plantação de campo que não era sua, colher espigas e comê-las com a mão. O que não se podia fazer é colhê-las com um instrumento, com uma foice, e levar para casa. Mas com as mãos podia. Mas os fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Para os fariseus, que eram muito rigoristas, o ato de colher espigas e levá-las à boca era um trabalho que não convinha fazer em dia de sábado. Mentalidade estreita. Mas Jesus responde: não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, os únicos que tinham, e que o sacerdote ofereceu, tanto ele como os seus companheiros. Mas aqueles pães não eram para as pessoas comuns, mas só para os sacerdotes. Mas em um estado de necessidade, ele comeu
sem contrair culpa, porque a lei foi feita para o homem, e não o homem para a lei. E o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus está dizendo aqui que é o Senhor do dia do Senhor, ou seja, Ele é o Senhor. Ele será capaz de converter o sábado em domingo. Hoje nós não guardamos mais o sábado, guardamos o domingo em que Jesus ressuscitou. O que Jesus condena nos fariseus não é tanto a observação minuciosa das leis. Observar as leis é muito bom, e quem observa com cuidado tem a consciência delicada, que é diferente da consciência escrupulosa. Os santos todos têm consciência delicada. Mas o que os fariseus faziam, e que tanto causava ira em Jesus, é que eles buscavam no próximo algum defeito oculto ou real para corrigi-lo. Considerar que comer espigas em dia de sábado era um trabalho era um exagero, claro, mas eles até isso censuravam no próximo. E além disso, quando se tratava de obrigações de bens bem maiores, como respeito aos pais, eles não cumpriam. Esse é o farisaísmo que Jesus tanto deplora. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José, e também a São Gregório Magno, que hoje celebramos, que nos faça entender a sabedoria da cruz, a abraçar aquilo que o mundo considera vil, desprezível, a nos gloriarmos somente na cruz do Cristo Senhor e não nos homens, nas coisas, e a termos fome, não do trigo do campo, mas do pão da vida que desceu do céu. Nós também temos fome, e com maior razão o Senhor vai nos dar o pão, que é Ele próprio, para a nossa alimentação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.